Graça e paz, povo de Deus. Eu tenho aqui uma palavra para você e eu gostaria que você pudesse nos ajudar. Antes de eu ministrar essa palavra, eu quero te pedir que você possa nos ajudar com o nosso canal. A gente está no YouTube já há um tempo e nosso alcance não tem sido tão grande. Eu preciso de você para que esse alcance aumente. Então tu dá um like lá, um joinha e compartilha essa mensagem, esse vídeo com teus amigos, teus parentes, tua família. E se inscreve lá no canal, não custa nada, é gratuito. Só dá um toque lá, inscrever-se, já está feito, tá? E vamos lá. Eu quero compartilhar hoje com você um assunto muito específico. Isso que eu vou falar hoje, ele é uma arma, ele tem um alcance espiritual muito grande. Vamos lá, eu vou falar hoje sobre jejum. O jejum, ele às vezes é feito de uma maneira muito frágil, muito incoerente. Às vezes nós jejuamos, talvez mais para ter um benefício mais para você mesmo. Mas o jejum, ele serve para você, mas ele é eficaz quando é para o outro. Tudo que é para o outro, pelo outro, em favor de outro, ele é forte, é incisivo, ele funciona mesmo. Então vamos lá, eu quero mostrar para vocês algumas coisas que é muito pertinente ao jejum. Quando você jejua, o que você faz? Você geralmente para de comer e às vezes se fica só bebendo. Eu já fiz algum jejum e faço, e geralmente eu me abstenho de alimentos sólidos, mas eu bebo líquidos, água especialmente, e às vezes suco, algum suco, de preferência um suco natural, laranja, limão, às vezes tomo um chá, mas geralmente eu bebo água. Nos meus jejuns eu bebo água. E o que acontece quando você jejua? Você para de comer. Ao parar de comer, você faz com que o seu corpo físico, o seu corpo, a sua carne, ela entre na morte. Olha só, o que você faz para a sua carne estar viva? Alimenta, você come e bebe. Se você parar de comer, o seu corpo ele vai entrar na morte, ele vai começar um processo de morte. E tem uma coisa muito interessante, quando Deus cria o homem, o texto lá em Gênesis diz: criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança. E quando ele cria o homem conforme a sua imagem e semelhança, ele diz para que o homem tenha domínio sobre os peixes, sobre as aves, sobre toda a terra e sobre todo animal que está na terra, répteis, tudo. E ele diz assim, para que o homem domine, ele tem que vir de Deus. Só quem exerce domínio é algo que vem de Deus, ou alguém que vem de Deus. Quando Deus quis criar as árvores, ele falou com a terra, ele disse: terra, produz árvores, e a terra produziu. Quando ele quis criar os peixes, ele falou com as águas: encha-se de seres viventes, e as águas se encheram de seres viventes. Quando ele quis criar as estrelas, ele falou com o firmamento.
Então, olha só, as árvores, a substância dela é o barro. Se ele falou com a terra, a substância da árvore é terra, é barro. A substância dos peixes é água. E a substância das estrelas são gases. Quando Deus quis fazer o homem, ele falou com quem? Com ele mesmo. Ele disse, façamos o homem. Então, assim como a substância da árvore é o barro, a substância dos peixes é a água, a substância das estrelas são gases, a substância do homem é Deus. Ele falou com ele mesmo. Então o homem é substância de Deus. Por isso que o homem pode ter domínio, porque Deus é aquele que domina. Então nós somos da substância de Deus. Quando Deus criou o homem, ele criou o homem, então, ele é uma alma, presta atenção nisso, o homem é uma alma que possui um espírito e habita em um corpo. Uma alma que possui um espírito e habita em um corpo. Isso é o homem. 3 partes. Uma física de carne, barro, e as outras 2 espíritos. São 2 entidades espirituais. A sua alma é uma entidade espiritual e o seu espírito é uma entidade espiritual. E o seu corpo é uma entidade material, é carbono. Então tá, Deus criou o homem, uma alma que possui um espírito e habita em um corpo. O homem peca e ao pecar, ele morre. O Senhor disse, no dia que você comer do fruto, certamente morrerá. Ele comeu? Comeu. Morreu o quê? O espírito. Instantaneamente o espírito morreu. O espírito é a conexão de Deus com o homem. O homem se conecta a Deus via espírito humano. O espírito humano é uma espécie de reservatório, de um receptáculo. O Senhor Jesus chama isso de odre novo. Ele disse, não se põe vinho novo em odres velhos. Por quê? Porque rompe-se os odres, perde-se o vinho e perde-se os odres. Ele disse, pelo contrário, bota-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Então, o espírito humano é um receptáculo onde o Espírito Santo está. O vinho novo é o Espírito Santo. Ele habita, ou ele habita, ele mora no seu espírito. Como Adão caiu, morreu, se comer da árvore do conhecimento do mal, certamente morrerás, ele comeu, então morreu. O espírito dele morreu, o receptáculo dele se desfez. Então agora o homem quando ele nasce, quando ele é gerado de um casal, um homem e uma mulher se juntam, se casam e têm um filho, eles geram uma alma e que habita em um corpo. Quando você recebe Jesus como seu Salvador, você nasce de novo, aí você recebe o Espírito, seu Espírito, para onde o Espírito Santo vai para dentro. Então você recebe um receptáculo, um local de moradia, de habitação do Espírito Santo, do Espírito de Deus, ou do Espírito de Cristo, que é o mesmo. Uma vez que o Adão morreu, ele perdeu o Espírito, ele perdeu a conexão com Deus. Por isso que Deus veio atrás dele lá no Jardim do Éden e disse, Adão, onde tu estás? Ele disse, eu estou aqui escondido, de trás da moita. O que estava escondido de trás da moita? O corpo físico. Ele disse, por quê? Ele disse, porque eu escutei tua voz, escutei teus passos, tive medo e me escondi. Onde é que está o medo? Na alma. A alma é a sede das emoções, do pensamento e da vontade. Então, a alma está lá e o corpo está lá, mas o espírito não está. Por isso que Deus tem que ir atrás dele para obter uma relação. E essa relação é feita direto na alma. E a partir dali, o homem é expulso do jardim, Deus bota querubim lá para que ele não entre, como da árvore da vida, e ele se eternize na morte, porque uma vez que ele morreu, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal e morreu, se ele come da árvore da vida, a árvore da vida gera eternidade, ele seria eternizado na morte. Jesus não poderia vir e não teria salvação. Fantástico isso, né? Diga amém, diga aleluias. Então tá, o homem morre, ele morre o espírito. O Satanás, presta atenção nisso, o Satanás ele é um espírito. Olha como ele é usurpador. Ele foi lá
no Jardim do Éden, uma vez que o homem tinha morrido, o seu espírito estava morto, a sua conexão com Deus estava desfeita, não tinha mais. Ele disse: eu sou um espírito, eu posso te orientar. Por que ele fez isso? Porque o homem tem duas fontes de orientação para que ele caminhe na terra. A primeira é o corpo físico dele. No corpo físico ele tem os 5 sentidos: visão, audição, tato, olfato e paladar. Esses 5 sentidos é a conexão do homem com o mundo físico, com o mundo exterior, com a terra, com as pessoas, com todas as coisas que tem na terra. É através dos 5 sentidos que nós nos comunicamos com o mundo físico, terreno. O espírito humano, que recebe o Espírito Santo, que é o odre novo, com vinho novo, é a nossa conexão com Deus, com a parte espiritual. Uma vez que isso foi perdido, o Satanás vem e diz: olha, não se preocupa, eu posso suprir a tua necessidade. Porque o homem, quando gerado na sua forma primária, quando ele era uma alma que possuía um espírito e habitava no corpo, ele se comunicava com o mundo físico terreno, pelos 5 sentidos, e com o mundo espiritual, com Deus, através do seu espírito, onde o Espírito Santo estava. Uma vez que ele perdeu, Satanás vem e diz: eu posso te orientar, porque nós precisamos de orientação espiritual para andar no mundo espiritual, para poder andar segundo o propósito de Deus. É preciso que nós tenhamos um espírito. Como o espírito morreu na queda, o Satanás vem dizer: eu posso suprir essa necessidade. E começa a orientar o homem. Ele faz o papel do espírito humano. Olha como o cara é astucioso. Então ele faz isso e começa a orientar o homem. Só que ele orienta o homem para andar contrário a Deus, para andar não no propósito, mas contra o propósito. E o jejum, onde é que entra nisso tudo? O jejum, uma vez que você já nasceu de novo, já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, agora você tem uma arma poderosa. Por quê? Porque o nosso corpo físico ele é muito forte, a nossa tendência é maior em ter uma conexão com o mundo físico pelos 5 sentidos do que com o mundo espiritual. Apesar de termos nascido de novo, ter recebido Jesus como Senhor e Salvador e termos nascido de novo, e nós termos o nosso espírito já com o Espírito Santo habitando, a maioria de nós vai poucas vezes lá. O que o jejum faz? O jejum faz com que o seu corpo entre na morte. Você para de se alimentar, o seu corpo entra na morte. A partir do que você para de se alimentar, o seu corpo entra num processo de morte. Se você demorar mesmo a comer, morre. Você sabe disso. Então, o que acontece no jejum? Quando você jejua, então o seu corpo vai enfraquecer, ele vai entrar em processo de morte. E aí os seus 5 sentidos vai ficar fragilizado. E aí o seu espírito, cheio do Espírito Santo, ele vai ser mais acessível, vai ser mais fácil. É para lá que a gente vai, uma vez que a gente parou de comer e o nosso corpo entra na morte. Tanto é que a gente perde peso. Por quê? Porque o corpo vai falir, vai morrer. Então, quando paramos de comer, o nosso espírito humano começa a buscar no Espírito Santo que está dentro dele, uma vez que o espírito humano é um receptáculo, é um odre novo, onde está o vinho novo, nós passamos a ir lá e buscar mais conhecimento, mais direção, mais orientação de Deus. Por isso que o jejum é muito, mas muito recomendável, para que você saia mais dessa rotina física, terrena, e entre mais na dimensão do Espírito. E assim você tenha uma conexão maior com o Espírito Santo, com o Espírito de Deus ou o Espírito de Cristo, que é a mesma coisa, e você possa ter orientação para como você cumprir o seu propósito. Você entendeu isso? Vou repetir. Uma vez que você jejuou, seu corpo entra na morte, a nossa tendência é que o nosso espírito, o espírito humano, quem é o Dao? O Dao. O Dao é uma alma que possui o espírito e habita no corpo. Uma vez que meu corpo entrou na morte,
eu agora vou atrás de me alimentar lá no meu espírito. O meu espírito estando cheio do Espírito Santo, eu vou lá e bebo desse vinho novo. E é para beber mesmo, até se embriagar, tá bom? E aí, quando você vai para o Espírito buscar a orientação, direção do Espírito, você cresce. E você começa a andar no seu propósito mais fortemente. É mais perceptível você entender, fica mais fácil você entender o seu propósito quando você jejua. Então, o jejum é uma prática muito boa. E outra coisa, tem muitos benefícios para seu corpo. As toxinas se vão. Se você é gordinho, como eu sou gordinho, você vai ficar um pouco mais magro, você vai ter mais saúde, é muito bom. Eu quero te recomendar que você faça um jejum não se abstendo de água, porque nossos rins precisam ser irrigados com água, é ele que filtra nosso sangue. Então, mas se você achar que você pode, que você aguenta ficar sem água por um período, então você pode fazer um jejum total. Eu geralmente jejuo bebendo água, tá? Tomando água. Dificilmente eu tiro a água. Às vezes ainda acrescento até um suco, tá? Então essa era a orientação, era a palavra de hoje. E eu quero encerrar lendo um texto aqui em Isaías 50 e Isaías 58. Olha só o que diz aqui. Perdão. Isaías 58, a partir do versículo 7. Porventura não é também... Versículo 6. Porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedace todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em caso pobre, desabrigado, e se vires o nu, cubras, e não te esconda do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso. Se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. Olha só, esse é o jejum que Deus quer, que a gente pratique isso. Sirva as pessoas com o nosso dom, com o nosso propósito. Como é que eu estou te servindo? Com o meu propósito. Qual é o meu propósito? Ministrar você, pregar para você. Esse é o meu dom. Esse é o propósito pelo qual vim. Eu estou te servindo com o meu dom. Quando eu jejuo, o meu corpo entra na morte, o meu espírito se alimenta do Espírito Santo que está nele, que habita nele. Então eu tenho mais facilidade para fazer isso aqui que eu li. Para cobrir o nu, para alimentar o faminto, para receber os pobres em minha casa. Quando eu jejuo, eu quebranto a minha carne. Eu faço com que ela entre na morte e assim eu tenho mais facilidade em ser benéfico ao meu semelhante, ao meu próximo. Amém? Quero orar com você, encerrar orando. Querido Abba, eu quero orar pelo meu irmão, pela minha irmã, que agora está me vendo e ouvindo. E pedir que em nome do Senhor Jesus, o Senhor ministre a ela com essa palavra que eu acabei de dar a ele ou a ela. Então, papai, em nome de Jesus, planta essa palavra dentro deles, de modo que venha florescer e gerar frutos, que eles possam alimentar outras pessoas com essa palavra. Essa é minha oração e o meu desejo, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Beijo no coração, queridos. Nos vemos logo mais, tá?